Cala a boca, analfabeto! Gritou a milionária, até que o simples mecânico a silenciou em francês e lhe deu uma lição. O sol escaldante de terça-feira batia impiedosamente sobre a oficina Motor Prime, localizada na movimentada Avenida Industrial de São Paulo. O barulho ensurdecedor de chaves de roda, compressores e motores sendo testados criava uma sinfonia caótica que ecoava pelas paredes manchadas de graxa. Era exatamente 3:30 da tarde quando o destino decidiu escrever uma história que ninguém jamais esqueceria. Guilherme Ferreira, de apenas 25 anos, trabalhava concentrado debaixo do capô de um sedã prateado. Suas mãos habilidosas navegavam entre cabos e peças, com a destreza de quem nasceu para aquele ofício. O suor escorria pela testa enquanto ele diagnosticava um problema complexo no sistema de injeção eletrônica. Apesar da pouca idade, Guilherme já era reconhecido pelos colegas como um dos melhores mecânicos da região, com uma capacidade impressionante de encontrar defeitos que outros profissionais não conseguiam identificar. A tranquilidade da tarde foi brutalmente interrompida pelo som estridente de um motor alemão de alta cilindrada. Uma BMW X6 preta, reluzente como um espelho, estacionou bruscamente em frente à oficina. O veículo valia mais do que a renda anual de todos os funcionários juntos, e sua presença imponente já causava sussurros entre os trabalhadores. Da luxuosa SUV desceu Valentina Monteiro, uma mulher de forte anos que irradiava arrogância a cada passo. Seus cabelos loiros perfeitamente arrumados contrastavam com as roupas escuras de grife que vestia. Os óculos escuros Ray-Ban descansavam elegantemente sobre a cabeça, enquanto uma bolsa Hermès de couro legítimo pendia do braço esquerdo. Seus saltos altos Louboutin ecoavam no concreto da oficina como martelos batendo em uma bigorna. Valentina era herdeira de um império imobiliário e estava acostumada a ter todos os seus desejos atendidos imediatamente. Sua fortuna de 8 dígitos a havia blindado contra qualquer tipo de contrariedade, criando uma bolha de privilégios onde sua palavra era sempre a última. Naquele dia, seu carro apresentava um problema intermitente que já havia frustrado 3 concessionárias diferentes. Guilherme foi designado para atender a cliente especial. Com suas mãos ainda sujas de graxa, ele se aproximou respeitosamente da mulher e cumprimentou-a com educação. Após uma inspeção inicial, descobriu que o problema estava relacionado a um sensor defeituoso que causava falhas esporádicas no motor. Era um defeito comum naquele modelo, mas que exigia conhecimento técnico específico para ser diagnosticado corretamente. Quando Guilherme começou a explicar a situação, usando termos técnicos necessários para esclarecer a natureza do problema, Valentina explodiu em fúria. Sua paciência, já escassa por natureza, havia se esgotado completamente. A ideia de um mecânico simples tentar educá-la sobre algo que ela não entendia feriu seu orgulho de forma intolerável. "Cala a boca, analfabeto!" gritou Valentina, sua voz ecoando por toda a oficina como um trovão. O insulto foi proferido com tamanha virulência que fez todos os funcionários pararem suas atividades instantaneamente. "Eu não vim aqui para ouvir aula de um ignorante que mal sabe escrever o próprio nome." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Dezenas de olhos se voltaram para presenciar aquela humilhação pública. Alguns funcionários baixaram a cabeça com vergonha alheia, enquanto outros fitaram a cena com indignação contida. A tensão no ar era tão densa que poderia ser cortada com uma faca. Guilherme, no entanto, manteve-se surpreendentemente calmo. Suas mãos, ainda manchadas de graxa, moveram-se lentamente para limpar-se no macacão azul desbotado. Seus olhos castanhos encontraram os da mulher com uma serenidade que contrastava completamente com a fúria dela. Naquele momento, algo extraordinário aconteceu. "L'argent ne paye pas le respect", disse Guilherme com uma pronúncia perfeita, sua voz firme, mas não agressiva.
A frase em francês, "O dinheiro não compra respeito", caiu sobre a oficina como uma bomba silenciosa. Valentina ficou boquiaberta. Seus olhos se arregalaram de surpresa e incredulidade. Como era possível que aquele mecânico simples falasse francês com tamanha fluência? Como ele ousava confrontá-la em sua própria arrogância, usando o idioma da elite? Todos na oficina permaneceram paralisados, testemunhando um momento que ficaria gravado para sempre em suas memórias. Ninguém esperava que a resposta a tanta soberba viesse de forma tão elegante e educada, mas ao mesmo tempo tão devastadoramente eficaz. Se você está gostando desta história incrível de superação, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal para não perder os próximos capítulos e comentar aqui embaixo dizendo de onde você está assistindo e que horas são aí na sua cidade. Sua participação é fundamental para continuarmos trazendo essas histórias que tocam o coração. O eco da frase em francês ainda reverberava pela oficina quando os funcionários começaram a processar o que acabara de acontecer. Valentina permanecia paralisada, sua máscara de superioridade momentaneamente rachada pela surpresa. Ninguém ali, incluindo ela própria, esperava que um mecânico respondesse em um idioma estrangeiro, muito menos com tamanha elegância e precisão. Guilherme mantinha sua postura serena, como se aquele momento fosse apenas mais um dia comum de trabalho. Seus olhos não demonstravam desafio ou arrogância, apenas uma dignidade silenciosa que falava mais alto que qualquer grito. A graxa em suas mãos contava a história de anos de dedicação e trabalho honesto, contrastando com o brilho artificial dos diamantes que adornavam os dedos de Valentina. Na verdade, poucos sabiam que Guilherme Ferreira carregava consigo uma história muito mais complexa do que aparentava. Nascido em uma família de classe média baixa no interior de Minas Gerais, ele sempre demonstrou uma inteligência excepcional que chamava a atenção de professores e colegas. Seu pai, um pequeno agricultor, e sua mãe, professora primária aposentada, fizeram sacrifícios inimagináveis para proporcionar educação de qualidade ao filho mais novo. Durante o ensino médio, Guilherme havia sido contemplado com uma bolsa de estudos integral em uma escola particular renomada de Belo Horizonte. Lá, além do currículo obrigatório, teve acesso a aulas de francês, inglês e espanhol. Sua facilidade para idiomas era impressionante e em poucos anos já dominava as 3 línguas com fluência quase nativa. Os professores costumavam dizer que ele tinha um dom raro para absorver conhecimento. Após concluir o ensino médio com notas excepcionais, Guilherme conseguiu uma bolsa parcial para cursar engenharia mecânica em uma universidade federal. Durante os primeiros 2 anos, combinava os estudos com trabalhos de meio período para ajudar no sustento da família. Seus planos incluíam se formar, conseguir um emprego em uma multinacional e proporcionar uma vida melhor para seus pais. Entretanto, no 3º ano da faculdade, a vida apresentou-lhe uma reviravolta cruel. Seu pai sofreu um acidente vascular cerebral que o deixou parcialmente paralisado, incapaz de continuar trabalhando na pequena propriedade rural. As despesas médicas consumiram rapidamente as economias da família, e Guilherme viu-se obrigado a tomar uma decisão devastadora: abandonar os estudos para trabalhar e sustentar os pais. A transição de estudante universitário promissor para mecânico foi dolorosa, mas necessária. Guilherme mudou-se para São Paulo em busca de melhores oportunidades de emprego. Sua base sólida em engenharia mecânica, mesmo incompleta, combinada com sua dedicação extraordinária, rapidamente o transformou em um profissional respeitado. Em poucos meses, já era capaz de diagnosticar problemas que mecânicos experientes não conseguiam resolver. Durante os 2 anos que trabalhava na oficina Motor Prime, Guilherme nunca havia falado sobre sua formação acadêmica ou seu conhecimento de idiomas.
Ele preferia manter-se discreto, focado apenas em fazer seu trabalho da melhor forma possível. Seus colegas o conheciam como um rapaz educado, inteligente e extremamente competente, mas jamais imaginaram a profundidade de sua formação. A humilhação pública sofrida naquele dia, no entanto, havia tocado uma ferida profunda. Ser chamado de analfabeto por alguém que provavelmente nunca havia enfrentado uma dificuldade real na vida despertou algo dentro dele. Não foi raiva ou revolta, mas sim uma necessidade de mostrar que dignidade e conhecimento não dependem da conta bancária. Valentina finalmente recuperou a compostura, mas seu rosto ainda exibia sinais de confusão e constrangimento. Ela olhava para Guilherme como se estivesse vendo um fantasma, tentando conciliar a imagem do mecânico sujo de graxa com alguém capaz de falar francês perfeitamente. Sua mente privilegiada lutava para processar aquela contradição com seus preconceitos enraizados. Os outros funcionários da oficina observavam a cena com uma mistura de orgulho e admiração pelo colega. Alguns sussurravam entre si, especulando sobre o que mais não sabiam sobre Guilherme. O ambiente, que segundos antes estava carregado de tensão e constrangimento, agora vibrava com uma energia diferente, a energia do respeito conquistado através da dignidade. Mário Santos, o dono da oficina, observava tudo de longe com um sorriso discreto nos lábios. Ele sempre soubera que havia algo especial em Guilherme, uma qualidade difícil de definir, mas impossível de ignorar. Aquele momento apenas confirmou sua intuição sobre o jovem mecânico, que havia se tornado um dos funcionários mais valiosos de seu negócio. O sol da tarde continuava batendo forte sobre a oficina, mas algo fundamental havia mudado naquele espaço. Uma lição silenciosa sobre respeito, humildade e dignidade humana acabara de ser ministrada da forma mais inesperada possível. Nos dias que se seguiram ao confronto, a atmosfera na oficina Motor Prime havia mudado de forma sutil, mas perceptível. Os funcionários olhavam para Guilherme com uma admiração renovada, como se estivessem descobrindo um tesouro escondido em plena vista. Conversas sussurradas se multiplicavam pelos cantos, sempre com o mesmo tom de curiosidade respeitosa sobre o passado misterioso do jovem mecânico. Valentina Monteiro, por sua vez, não conseguia tirar aquele momento da cabeça. Durante 3 noites consecutivas, ela havia acordado no meio da madrugada, repassando mentalmente a cena da humilhação que sofrera. A frase em francês ecoava em seus pensamentos como um eco persistente, desafiando tudo aquilo em que ela acreditava sobre classes sociais e hierarquias. Sentada em seu escritório no último andar de um arranha-céu na Faria Lima, Valentina fitava a cidade através das janelas de vidro blindado. Seu império imobiliário havia sido construído com base em uma filosofia simples. Pessoas eram categorizadas pelo valor de suas posses, e aqueles sem dinheiro eram automaticamente inferiores. Aquela certeza que guiara sua vida por décadas havia sido abalada por um mecânico de macacão sujo. Não conseguindo mais ignorar sua curiosidade, Valentina tomou uma decisão que jamais imaginou que tomaria: investigar a vida de Guilherme Ferreira. Usando seus contatos e recursos, ela contratou discretamente um investigador particular, especializado em pesquisas de antecedentes. Sua justificativa oficial era verificar se o mecânico representava algum tipo de ameaça. Mas, no fundo, ela sabia que estava movida por uma necessidade quase obsessiva de entender quem era aquele homem. O investigador, Carlos Mendoza, era um profissional experiente que já havia trabalhado para várias famílias ricas de São Paulo. Em menos de uma semana, ele apresentou um relatório detalhado que deixou Valentina completamente perplexa. As informações revelavam uma história de vida que confrontava diretamente todos os seus preconceitos. O relatório mostrava que Guilherme havia sido um dos melhores alunos de sua turma no ensino médio, com notas que rivalizam com as de estudantes das escolas mais caras de São Paulo.
Suas cartas de recomendação de professores eram extraordinárias, descrevendo-o como um jovem de inteligência excepcional e caráter irrepreensível. As notas da universidade, embora incompletas, mostravam um desempenho acadêmico que colocaria a maioria dos conhecidos de Valentina no chinelo. Mais chocante ainda eram os detalhes sobre o sacrifício que ele fizera pela família. O investigador havia conversado discretamente com antigos professores e colegas da universidade, todos unânimes em descrever Guilherme como um jovem promissor que poderia ter chegado muito longe na vida acadêmica. A decisão de abandonar os estudos para cuidar do pai doente era vista por todos como um ato de heroísmo silencioso. Enquanto isso, na oficina, Guilherme continuava sua rotina diária sem suspeitar que sua vida estava sendo vasculhada. Ele chegava pontualmente às 7 da manhã, cumprimentava todos os colegas com educação e mergulhava no trabalho com a mesma dedicação de sempre. Sua competência técnica continuava impressionando clientes e colegas, mas agora havia um elemento adicional de respeito em todas as interações. Mário Santos, observando as mudanças sutis no ambiente de trabalho, decidiu ter uma conversa particular com Guilherme. Durante o horário de almoço, ele o chamou para uma conversa em seu escritório improvisado nos fundos da oficina. O ambiente era simples, com paredes cobertas de calendários de peças automotivas e uma mesa de madeira arranhada onde se acumulavam orçamentos e notas fiscais. A conversa entre os dois homens foi reveladora para ambos. Mário, um homem de 55 anos que havia construído seu negócio com trabalho duro e honestidade, sentiu-se profundamente tocado ao conhecer a história real de seu funcionário. Ele próprio vinha de origem humilde e sabia reconhecer caráter quando via. A decisão de Guilherme de sacrificar seus sonhos pela família ressoava profundamente com os valores que Mário considerava fundamentais. Durante a conversa, Guilherme manteve a mesma humildade de sempre, minimizando seus sacrifícios e focando apenas em sua gratidão pela oportunidade de trabalho. Ele falou sobre seus pais com carinho e respeito, explicando que enviava a maior parte de seu salário para Minas Gerais para custear os tratamentos médicos do pai. Seus próprios sonhos e ambições pareciam ter sido colocados permanentemente em segundo plano. Mário saiu daquela conversa com uma sensação estranha no peito. Havia algo profundamente errado em um sistema onde um jovem tão talentoso estava limitado a um trabalho que, embora digno, não utilizava nem 10% de seu potencial. Uma semente de ideia começou a germinar em sua mente, uma possibilidade que poderia mudar não apenas a vida de Guilherme, mas também o futuro da oficina Motor Prime. Enquanto o sol se punha sobre São Paulo, 3 pessoas em locais diferentes refletiam sobre o mesmo jovem mecânico, cada uma processando as implicações daquela descoberta de maneiras completamente distintas. Uma semana após receber o relatório do investigador, Valentina Monteiro encontrava-se em um estado de inquietação que ela jamais havia experimentado. As revelações sobre a vida de Guilherme haviam criado uma fissura em sua visão de mundo que se alargava a cada dia. Pela primeira vez em décadas, ela questionava as bases sobre as quais construíra sua identidade e suas crenças sobre superioridade social. Sentada em sua cobertura de luxo na Vila Olímpia, Valentina folheava novamente o relatório detalhado. Cada página revelava mais detalhes sobre o caráter excepcional do jovem mecânico, histórias de como ele ajudava colegas com dificuldades acadêmicas, relatos de professores sobre sua dedicação exemplar e testemunhos de como havia abdicado de oportunidades de estágio em grandes empresas para ficar mais tempo com a família durante a doença do pai. Uma informação particular havia chamado sua atenção. Guilherme havia recebido 3 ofertas de bolsa integral para completar sua graduação em universidades renomadas, mas as recusara todas por não poder se afastar de São Paulo devido às responsabilidades familiares.
Uma das ofertas vinha de uma universidade francesa que havia ficado impressionada com sua proficiência no idioma e seu desempenho acadêmico. Naquela manhã de quinta-feira, Valentina tomou uma decisão que surpreendeu até ela mesma. Retornaria à oficina Motor Prime. Não para buscar seu carro, que já havia sido consertado perfeitamente por Guilherme, mas para ter uma conversa que ela sabia ser necessária, mesmo que não soubesse exatamente como abordá-la. Desta vez, Valentina optou por um visual menos ostensivo. Trocou as roupas de grife por uma blusa simples e uma calça jeans, deixou as joias caras em casa e dirigiu seu carro mais discreto, um Corolla que raramente usava. Mesmo assim, sua postura ainda carregava traços da arrogância que a definia, embora agora temperada com uma dose inédita de humildade. Ao chegar à oficina, Valentina causou surpresa entre os funcionários. Muitos a reconheceram imediatamente e sussurraram entre si, especulando sobre os motivos de seu retorno. Guilherme, que trabalhava concentrado em um motor, levantou os olhos ao perceber a movimentação incomum e ficou visivelmente surpreso ao vê-la novamente. Mário Santos, observando a situação de longe, decidiu interferir. Ele se aproximou de Valentina com cortesia profissional, mas mantendo uma postura protetiva em relação ao seu funcionário. A lembrança da humilhação pública da semana anterior ainda estava fresca em sua mente, e ele não permitiria que se repetisse. "Posso ajudá-la em algo, senhora Monteiro?" perguntou Mário, sua voz carregando um tom de cordialidade cautelosa. Valentina respirou fundo antes de responder. "Gostaria de falar com o Guilherme, se possível. É sobre uma proposta de trabalho." As palavras causaram um silêncio imediato na oficina. Proposta de trabalho? Vinda daquela mulher que havia humilhado publicamente um dos funcionários mais respeitados. Os olhares se voltaram para Guilherme, que mantinha a mesma serenidade de sempre, mas agora com uma pitada de curiosidade nos olhos. Mário, após uma breve hesitação, concordou com a conversa, mas estabeleceu que ela aconteceria em seu escritório, com sua presença. Não era desconfiança da cliente, mas sim um gesto de proteção e respeito pelo funcionário. Guilherme limpou as mãos, trocou o macacão por uma camisa limpa que mantinha no vestiário e dirigiu-se ao escritório. A conversa que se seguiu foi diferente de tudo que qualquer um dos três havia experimentado antes. Valentina, pela primeira vez em décadas, começou pedindo desculpas. Suas palavras, embora ainda carregadas de certa dificuldade em admitir erro, demonstravam um arrependimento genuíno pelo comportamento da semana anterior. "Eu investiguei sua vida", disse ela, sua voz mais baixa que o habitual. "Sei que isso pode parecer uma invasão de privacidade, mas eu precisava entender quem você realmente é." Guilherme e Mário trocaram olhares, mas permaneceram em silêncio, aguardando o desenrolar da situação. Valentina continuou. "Descobri que você é formado em engenharia, quase formado, que fala 3 idiomas fluentemente, que abandonou uma carreira promissora para cuidar da família. E que, apesar de todo seu conhecimento e potencial, está aqui trabalhando como mecânico. Não há nada de errado em ser mecânico", respondeu Guilherme calmamente. "É um trabalho honesto e digno." "Você está certo", concordou Valentina, surpreendendo a todos, incluindo a si mesma. "Mas e se eu dissesse que tenho uma proposta que poderia permitir que você terminasse sua graduação e ainda assim continuasse ajudando sua família?" A proposta que se seguiu era complexa e inesperada. Valentina oferecia custear integralmente a conclusão da graduação de Guilherme, incluindo uma bolsa mensal para sustento familiar, em troca de que ele trabalhasse meio período em uma de suas empresas, aplicando seus conhecimentos de engenharia em projetos de construção civil. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoções conflitantes. Guilherme processava a possibilidade de ver seus sonhos ressuscitados, enquanto Mário lutava entre a alegria pela oportunidade de seu funcionário e a tristeza de possivelmente perdê-lo.
O escritório improvisado de Mário Santos nunca havia presenciado uma situação tão carregada de tensão emocional. Guilherme permanecia sentado em sua cadeira de plástico, seus olhos fixos em suas próprias mãos, processando a magnitude da proposta que acabara de ouvir. Valentina aguardava uma resposta com uma ansiedade que ela mesma não conseguia compreender completamente. Mário observava tudo com o coração dividido entre a felicidade pela oportunidade de seu funcionário e a tristeza de uma possível despedida. A oferta de Valentina era detalhada e generosa. Ela propunha custear não apenas as mensalidades da universidade, mas também todos os materiais de estudo, transporte e uma bolsa mensal de R$ 3.000 para que Guilherme pudesse continuar enviando dinheiro para sua família em Minas Gerais. Em contrapartida, ele trabalharia 20 horas semanais em uma das empresas do Grupo Monteiro, aplicando seus conhecimentos de engenharia em projetos reais. Preciso de tempo para pensar, disse Guilherme finalmente, sua voz calma, mas carregada de emoção. Esta não é uma decisão que posso tomar de imediato. Valentina assentiu com compreensão. Claro, mas não demore muito. O semestre letivo começará em 6 semanas e precisamos organizar toda a documentação. Após a saída de Valentina, Mário e Guilherme permaneceram no escritório em silêncio por vários minutos. O dono da oficina foi o primeiro a quebrar a quietude. Você precisa aceitar essa proposta, disse Mário, sua voz firme mas carinhosa. Seria loucura desperdiçar uma oportunidade dessas. E a oficina? E o senhor? Perguntou Guilherme, preocupação genuína em sua voz. Mário sorriu com tristeza. A oficina sobreviverá. Já existia antes de você chegar e continuará depois que você sair. Mas esta chance de mudar sua vida, isso pode não aparecer novamente. Naquela noite, Guilherme ligou para seus pais em Minas Gerais. A conversa foi longa e emocional. Seu pai, com a fala ainda prejudicada pelos efeitos do AVC, lutou para expressar seu orgulho pelo filho. Sua mãe chorou ao telefone, não de tristeza, mas de uma alegria misturada com alívio, por ver que os sacrifícios da família finalmente poderiam render frutos. Você merece essa oportunidade, meu filho, disse sua mãe entre lágrimas. Nós sempre soubemos que você estava destinado a coisas maiores. Durante os 3 dias seguintes, Guilherme foi bombardeado com conselhos e opiniões. Seus colegas da oficina, apesar da tristeza pela possível partida, eram unânimes em incentivá-lo a aceitar a proposta. Alguns compartilharam suas próprias histórias de oportunidades perdidas, alertando-o sobre o peso do arrependimento que poderia carregar pelo resto da vida. Carlos, o mecânico mais antigo da oficina, puxou Guilherme para uma conversa particular durante o intervalo do almoço. Aos 58 anos, Carlos havia visto muitos jovens talentosos passarem pela oficina, mas nenhum com o potencial de Guilherme. Sabe, rapaz, disse Carlos acendendo seu cigarro no pátio externo, eu tive uma chance parecida há 30 anos. Um cliente me ofereceu emprego na empresa dele, com salário melhor e oportunidade de crescimento. Mas eu tive medo de sair da zona de conforto, medo do desconhecido. Hoje, 3 décadas depois, ainda estou aqui, fazendo o mesmo trabalho, com o mesmo salário ajustado pela inflação. A história de Carlos tocou profundamente Guilherme. Ele percebeu que sua decisão não afetaria apenas seu próprio futuro, mas também serviria de exemplo para outros jovens que poderiam se encontrar em situações similares. Valentina, enquanto isso, encontrava-se em uma situação igualmente complexa. Seus amigos e conselheiros empresariais questionavam sua decisão de investir em um mecânico desconhecido. Alguns sugeriam que ela estava passando por algum tipo de crise de meia-idade. Outros insinuavam que se tratava de um capricho momentâneo que logo passaria. Valentina, você precisa pensar friamente sobre isso, alertou Ricardo Campos, seu consultor financeiro há mais de uma década. Investir na educação de um estranho é um risco desnecessário. E se ele simplesmente pegar o dinheiro e desaparecer, e se não corresponder às expectativas,
Mas Valentina havia tomado sua decisão com base em algo mais profundo que cálculos financeiros. Pela primeira vez em sua vida adulta, ela estava agindo movida por valores que transcendiam o lucro e o status social. A investigação sobre a vida de Guilherme havia revelado não apenas a história dele, mas também lacunas profundas em sua própria existência. Na sexta-feira, exatamente uma semana após a proposta, Guilherme pediu para falar com Valentina. Eles se encontraram em um café neutro no centro da cidade, longe tanto da oficina quanto dos círculos sociais de Valentina. O local simples, com suas mesas de fórmica e café servido em xícaras de vidro, criava um ambiente democrático onde as diferenças sociais pareciam momentaneamente suspensas. "Eu aceito sua proposta", disse Guilherme, suas palavras carregadas de gratidão, mas também de determinação, mas com algumas condições. Valentina ergueu as sobrancelhas, curiosa para ouvir quais seriam essas condições. As condições apresentadas por Guilherme surpreenderam Valentina pela maturidade e pela preocupação genuína com todos os envolvidos. Ele propôs que parte de seu trabalho na empresa Monteiro fosse dedicado a desenvolver programas de capacitação técnica para jovens de baixa renda, combinando sua experiência prática na oficina com os conhecimentos de engenharia que adquiriria. Além disso, solicitou que Mário Santos fosse contratado como consultor técnico da empresa, aproveitando seus 40 anos de experiência no setor automotivo. Valentina ficou impressionada com a proposta. Em sua experiência empresarial, raramente havia encontrado alguém que, ao receber uma oportunidade, imediatamente pensasse em como estendê-la para outros. A sugestão de incluir Mário no projeto demonstrava uma lealdade e uma visão de futuro que ela não esperava encontrar. "Você realmente pensou em tudo", comentou Valentina, um sorriso genuíno iluminando seu rosto pela primeira vez em semanas. "Aceito suas condições. Na verdade, elas tornam o projeto muito mais interessante do que eu havia imaginado inicialmente." O acordo foi formalizado na semana seguinte, com contratos detalhados que protegiam ambas as partes e estabeleciam metas claras de desempenho acadêmico e profissional. Guilherme teria 2 anos para concluir sua graduação, mantendo uma média mínima de 8 pontos. Durante esse período, trabalharia meio período na Monteiro Engenharia, uma subsidiária do grupo focada em projetos de infraestrutura urbana. A notícia da parceria se espalhou rapidamente pela oficina Motor Prime, gerando reações mistas. Enquanto todos celebravam o sucesso de Guilherme, havia também uma melancolia palpável pela perda iminente de um colega querido e respeitado. A despedida foi marcada por uma pequena festa improvisada no pátio da oficina, com cerveja gelada e sanduíches feitos pela esposa de Mário. Carlos, o mecânico veterano, fez um brinde emocionado que resumiu os sentimentos de todos. Ao Guilherme, que nos mostrou que dignidade e conhecimento andam juntos e que nunca é tarde para perseguir nossos sonhos. Que seu sucesso inspire outros jovens a nunca desistirem de si mesmos. O primeiro dia de Guilherme na Monteiro Engenharia foi um marco em sua vida. O edifício moderno de vidro e aço contrastava drasticamente com o ambiente familiar da oficina. Equipado com um notebook de última geração e acesso a softwares de engenharia que antes ele só conhecia por livros, Guilherme sentiu-se como um explorador, descobrindo um novo continente. Sua supervisora direta era Carla Mendes, uma engenheira civil experiente com 15 anos de experiência em grandes projetos urbanos. Inicialmente cética sobre contratar alguém sem graduação completa, Carla rapidamente mudou de opinião ao observar a dedicação e a capacidade de aprendizado de Guilherme. Sua combinação única de conhecimento teórico sólido e experiência prática criava insights valiosos que impressionavam toda a equipe.
O projeto inicial de Guilherme envolvia a análise de viabilidade técnica para a construção de um complexo residencial em uma área de expansão urbana. Sua experiência com sistemas mecânicos, adquirida na oficina, revelou-se surpreendentemente útil ao avaliar questões de infraestrutura predial. Ele identificou potenciais problemas que engenheiros puramente teóricos poderiam ter negligenciado. Paralelamente ao trabalho, Guilherme retomou os estudos universitários com uma intensidade renovada. As aulas noturnas se tornaram momentos de pura alegria intelectual. Conceitos que antes ele havia estudado por obrigação, agora ganhavam vida através de sua experiência prática. Seus professores notaram imediatamente a maturidade diferenciada de suas análises e a profundidade de suas questões. Valentina acompanhava o progresso de Guilherme com um interesse que ela mesma não conseguia explicar completamente. Relatórios quinzenais de Carla Mendes chegavam à sua mesa, descrevendo não apenas o desempenho técnico excepcional do jovem, mas também sua capacidade de trabalhar em equipe e sua iniciativa para propor melhorias nos processos. Ele está transformando a dinâmica do nosso departamento, relatou Carla durante uma reunião mensal. Sua perspectiva prática equilibra perfeitamente com nossa formação acadêmica, e sua ética de trabalho é simplesmente inspiradora. 3 meses após o início do novo arranjo, Guilherme apresentou sua primeira proposta formal. Um programa de estágio técnico que conectaria oficinas mecânicas com empresas de engenharia, oferecendo aos jovens trabalhadores a oportunidade de aplicar conhecimentos práticos em projetos de maior escala. A ideia era revolucionária em sua simplicidade e potencial impacto social. A proposta incluía parcerias com escolas técnicas, oferecendo cursos de aperfeiçoamento que combinariam teoria e prática. Mário Santos seria o coordenador técnico do programa, aproveitando sua vasta rede de contatos no setor automotivo e sua experiência em identificar talentos jovens. Valentina ficou impressionada não apenas com a qualidade técnica da proposta, mas também com sua visão social ampla. O projeto poderia beneficiar centenas de jovens em situação similar à que Guilherme havia enfrentado, criando pontes entre diferentes mundos profissionais. Esta é exatamente o tipo de iniciativa que nossa empresa precisa, declarou Valentina durante a apresentação formal do projeto ao conselho diretor. Não se trata apenas de responsabilidade social, mas de identificar e desenvolver talentos que o mercado tradicionalmente ignora. O conselho aprovou o projeto por unanimidade, impressionado tanto com a proposta quanto com a transformação evidente em Valentina. Os diretores mais antigos notavam uma mudança fundamental em sua abordagem empresarial, que antes se focava exclusivamente em lucros e agora incorporava considerações sociais genuínas. Enquanto isso, na oficina Motor Prime, Mário observava as mudanças em seu negócio com uma mistura de orgulho e nostalgia. A parceria com a Monteiro Engenharia havia trazido novos contratos e oportunidades, mas ele sentia falta da presença diária de Guilherme. A oficina continuava funcionando perfeitamente, mas havia perdido algo intangível, uma energia especial que o jovem mecânico trazia consigo. Uma tarde de quarta-feira, 6 meses após o início da nova jornada de Guilherme, Valentina fez uma visita surpresa à oficina. Desta vez, não havia carros caros ou roupas ostensivas. Ela dirigia um veículo simples e vestia roupas práticas, adequadas ao ambiente industrial. Vim agradecer, disse ela a Mário, sua voz carregada de emoção genuína. Não apenas por ter cedido o Guilherme, mas por ter me ensinado uma lição que eu não sabia que precisava aprender. Mário sorriu, compreendendo perfeitamente o que ela queria dizer. Às vezes, as melhores lições vêm dos lugares mais inesperados. O Guilherme sempre teve esse dom de fazer as pessoas refletirem sobre si mesmas. Naquele momento, ambos entenderam que haviam participado de algo muito maior
que uma simples oportunidade profissional. Eles haviam testemunhado e facilitado uma transformação que transcendia carreiras e status social, tocando na essência do que significa reconhecer e valorizar o potencial humano em todas as suas formas. Um ano havia se passado desde o dia em que uma simples frase em francês havia mudado o curso de várias vidas. Guilherme agora dividia seu tempo entre as aulas finais de sua graduação, seu trabalho na Monteiro Engenharia e a coordenação do programa de capacitação técnica que se tornara um modelo para outras empresas do setor. O programa Ponte Técnica, como foi batizado, já havia beneficiado mais de 50 jovens mecânicos, eletricistas e técnicos diversos. A iniciativa ganhara reconhecimento nacional, sendo featured em revistas especializadas e até mesmo em um programa de televisão sobre empreendedorismo social. Guilherme, sempre modesto, creditava o sucesso à parceria entre Mário Santos e Valentina Monteiro, minimizando seu próprio papel como idealizador. A oficina Motor Prime havia se transformado em algo bem maior que um simples estabelecimento de consertos automotivos. Como centro de treinamento oficial do programa Ponte Técnica, recebia regularmente visitas de estudantes universitários, empresários e até mesmo delegações governamentais interessadas em replicar o modelo. Mário, inicialmente desconfortável com toda a atenção, gradualmente abraçou seu novo papel como mentor e educador. Nunca imaginei que minha pequena oficina se tornaria uma escola, comentou Mário durante uma entrevista para uma revista do setor automotivo. Mas percebo agora que sempre fomos educadores. A diferença é que antes ensinávamos apenas técnica, agora ensinamos também sobre dignidade e potencial humano. Guilherme estava a apenas 2 meses de sua formatura quando recebeu uma notícia que mudaria novamente o rumo de sua história. A Universidade Francesa, que anteriormente havia oferecido uma bolsa de estudos, retomou o contato, desta vez com uma proposta ainda mais atraente, um mestrado em engenharia sustentável com bolsa integral, incluindo moradia e ajuda de custo. A decisão de aceitar ou recusar a oportunidade internacional gerou novos dilemas. Por um lado, representava a realização de um sonho que ele havia enterrado anos antes. Por outro, significava deixar para trás o programa que havia criado, a empresa que apostara nele e as pessoas que se tornaram sua segunda família. Valentina, quando soube da oportunidade, não hesitou em encorajá-lo a aceitar. "Você já nos deu muito mais do que jamais esperávamos", disse ela durante uma conversa particular. "Este programa continuará funcionando porque você construiu bases sólidas. Mas oportunidades como esta são únicas na vida." A reação de Mário foi similar, embora carregada de mais emoção. "Rapaz, você transformou não apenas sua própria vida, mas a minha e a de dezenas de outros jovens. Agora é hora de voar ainda mais alto. Paris estará esperando por você e nós estaremos aqui torcendo pelo seu sucesso." Os pais de Guilherme, quando souberam da oportunidade através de uma videochamada, choraram de emoção. Seu pai, com a fala mais clara depois de meses de fisioterapia custeada pelos rendimentos do filho, conseguiu articular suas palavras com orgulho. "Filho, você honrou nossa família de uma forma que nunca imaginamos possível. Vá e conquiste o mundo." A cerimônia de formatura de Guilherme foi um evento especial na universidade. Como orador da turma, ele proferiu um discurso que emocionou a plateia inteira. Falou sobre segundas chances, sobre dignidade do trabalho manual, sobre como o conhecimento pode vir de fontes inesperadas e sobre a importância de reconhecer potencial em todas as pessoas. "Cada um de nós carrega talentos únicos", disse Guilherme, seu olhar percorrendo a audiência que incluía seus colegas de turma, professores, Valentina, Mário e vários funcionários da oficina Motor Prime. "O que determina nosso sucesso não é nossa origem, mas nossa determinação em superar obstáculos e nossa disposição em ajudar outros a fazer o mesmo."
A festa de despedida foi organizada conjuntamente pela Monteiro Engenharia e pela oficina Motor Prime. O evento, realizado no pátio da oficina decorado especialmente para a ocasião, reuniu pessoas de todos os estratos sociais. Engenheiros conversavam animadamente com mecânicos, empresários trocavam histórias com técnicos, estudantes universitários dividiam experiências com trabalhadores veteranos. Carlos, o mecânico mais antigo da oficina, fez um brinde final que resumiu os sentimentos de todos. Ao Guilherme, que nos ensinou que respeito não se compra, se conquista, que nos mostrou que sonhos adiados não são sonhos perdidos, e que provou que a verdadeira educação acontece quando coração e mente trabalham juntos. Valentina, observando a diversidade de pessoas celebrando juntas, refletiu sobre sua própria transformação. A mulher que um ano antes havia humilhado um mecânico por preconceito, agora se orgulhava de ter contribuído para uma história de superação que tocara dezenas de vidas. Ela aprendera que verdadeiro sucesso não se media apenas em cifras bancárias, mas na capacidade de fazer diferença positiva na vida de outros. Na véspera de sua viagem para a França, Guilherme fez uma última visita à oficina Motor Prime. O local onde tudo havia começado agora ostentava uma placa discreta: Centro de Excelência Técnica Guilherme Ferreira. Ele tocou a placa com emoção, sabendo que sua história havia se tornado inspiração para outros jovens que enfrentariam desafios similares. Mário o acompanhou até o portão, onde se despediram com um abraço longo e emocionado. "Cuide-se lá em Paris", disse o homem mais velho, sua voz embargada. "E lembre-se, você sempre terá uma casa aqui no Brasil." "Obrigado por tudo", respondeu Guilherme, "por ter acreditado em mim quando eu mesmo duvidava do meu potencial." Quando o avião decolou do aeroporto de Guarulhos na manhã seguinte, levava consigo não apenas um jovem engenheiro em busca de conhecimento, mas um símbolo de que determinação, caráter e oportunidade, quando combinados, podem criar transformações extraordinárias. 6 meses após a partida de Guilherme para a França, as ondas de sua história continuavam se espalhando por São Paulo de maneiras inesperadas. O programa Ponte Técnica havia se expandido para 12 empresas parceiras e 3 oficinas diferentes, beneficiando mais de 200 jovens profissionais. A iniciativa ganhara reconhecimento do governo estadual e estava sendo estudada como modelo para políticas públicas de capacitação profissional. Valentina Monteiro havia se transformado em uma das principais defensoras da educação técnica no Brasil. Sua empresa implementara um programa interno de bolsas de estudo que já havia beneficiado 15 funcionários de diferentes níveis hierárquicos. A mudança em sua abordagem empresarial era tão evidente que ela foi convidada a palestrar em conferências sobre responsabilidade social corporativa. "Aprendi que investir em pessoas não é gasto, é o melhor investimento que existe", declarou Valentina durante uma conferência na Federação das Indústrias. "Quando oferecemos oportunidades genuínas, não apenas transformamos vidas individuais, mas fortalecemos toda a nossa estrutura social e econômica." A oficina Motor Prime havia se tornado uma referência no setor. Além de suas funções tradicionais, agora oferecia cursos de aperfeiçoamento técnico reconhecidos pelo MEC. Mário Santos, que nunca havia pensado em ser educador, descobriu uma paixão tardia pelo ensino. Aos 56 anos, ele cursava uma especialização em pedagogia aplicada à educação técnica. O Guilherme plantou uma semente que continua germinando, refletiu Mário durante uma entrevista para um documentário sobre educação profissional. "Cada jovem que passa por aqui leva consigo não apenas conhecimento técnico, mas também a certeza de que seu potencial pode levá-lo muito além do que imagina." Uma das histórias mais tocantes envolvia Júlia Rodrigues, uma jovem de 23 anos que trabalhava como auxiliar na oficina quando Guilherme ainda estava lá.
Inspirada por sua trajetória, ela se inscreveu no programa Ponte Técnica e conseguiu uma bolsa para cursar engenharia elétrica. Agora, trabalhava meio período na Monteiro Engenharia enquanto completava sua graduação, seguindo exatamente o mesmo caminho que Guilherme havia trilhado. Ele me mostrou que ser mulher e vir de família pobre não eram obstáculos intransponíveis, contou Júlia em seu depoimento para o documentário. Se ele conseguiu sair de uma oficina para uma universidade na França, eu posso conseguir meus próprios sonhos também. Carlos, o mecânico veterano que havia perdido uma oportunidade similar décadas antes, encontrou uma segunda chance de maneira inesperada. Suas décadas de experiência e sua capacidade de identificar problemas complexos chamaram a atenção de uma empresa especializada em diagnósticos automotivos. Aos 59 anos, ele foi contratado como consultor técnico, finalmente reconhecido pelo vasto conhecimento que acumulara ao longo de uma vida inteira. Nunca é tarde para ser valorizado pelo que sabemos, disse Carlos, ainda incrédulo com sua nova posição. O Guilherme nos ensinou que conhecimento tem valor, não importa onde foi adquirido. Enquanto isso, em Paris, Guilherme se destacava em seus estudos de mestrado. Suas pesquisas sobre sustentabilidade urbana incorporavam experiências práticas que impressionavam professores e colegas. Ele mantinha contato regular com o Brasil através de videoconferências mensais, acompanhando o desenvolvimento do programa que havia criado. Uma noite, durante uma dessas videoconferências com a equipe da Monteiro Engenharia, Guilherme compartilhou uma reflexão que comoveu todos os participantes. Percebo que minha história não é única. Há milhares de Guilhermes espalhados pelo Brasil, trabalhando em oficinas, fábricas, canteiros de obra, carregando talentos não descobertos. Nosso programa é apenas o começo de uma transformação muito maior. A frase inspirou Valentina a expandir ainda mais sua visão. Ela começou a articular com outras empresárias a criação de uma fundação dedicada exclusivamente à identificação e desenvolvimento de talentos em áreas técnicas. O projeto, batizado de Fundação Guilherme Ferreira, visava replicar o modelo do programa Ponte Técnica em escala nacional. 1 ano e meio após o episódio inicial na oficina, a história ganhou nova repercussão quando Guilherme publicou um artigo científico sobre sustentabilidade urbana, perspectivas de um engenheiro mecânico em uma revista francesa de prestígio internacional. O artigo, que combinava rigor acadêmico com insights práticos únicos, foi amplamente citado e traduzido para várias línguas. A publicação chamou a atenção da mídia brasileira, que redescobriu a história do jovem mecânico que havia conquistado a França. Reportagens especiais foram produzidas contando não apenas a trajetória de Guilherme, mas também o impacto duradouro de sua passagem pela vida de outras pessoas. Em uma dessas reportagens, transmitida em rede nacional, Valentina foi questionada sobre o que havia aprendido com toda a experiência. Sua resposta resumiu perfeitamente a transformação que havia ocorrido em sua perspectiva de vida. Aprendi que respeito genuíno nasce do reconhecimento do valor intrínseco de cada pessoa, independentemente de sua posição social ou conta bancária. Aprendi que oportunidades desperdiçadas por preconceito representam perdas incalculáveis para toda a sociedade. E aprendi que quando investimos na capacidade humana, o retorno vai muito além do que qualquer planilha financeira pode mensurar. A oficina Motor Prime havia se tornado um local de peregrinação para educadores, empresários e jovens em busca de inspiração. Na parede principal, uma foto emoldurada mostrava Guilherme no dia de sua formatura, cercado por todos aqueles que haviam contribuído para sua jornada. Abaixo da foto, uma placa com seus dizeres em francês e português. L'argent ne paie pas le respect. O dinheiro não compra respeito. A frase que havia calado uma milionária arrogante continuava ecoando.
lembrando a todos que dignidade, conhecimento e respeito são valores que transcendem qualquer hierarquia social. 2 anos haviam se passado desde que Guilherme embarcara para a França, carregando consigo não apenas sonhos pessoais, mas também as esperanças de uma comunidade inteira que aprendera a acreditar em segundas chances. Sua dissertação de mestrado sobre engenharia sustentável aplicada a comunidades de baixa renda havia sido defendida com louvor máximo, impressionando a banca examinadora francesa pela originalidade de suas propostas e pela profundidade de sua análise social. Durante esses 2 anos, o programa Ponte Técnica havia crescido exponencialmente. A Fundação Guilherme Ferreira, liderada por Valentina, já operava em 5 estados brasileiros, tendo beneficiado mais de 1.000 jovens profissionais. A iniciativa ganhara reconhecimento internacional, sendo citada pela Unesco como modelo de educação inclusiva e desenvolvimento social sustentável. A oficina Motor Prime havia se tornado um centro de referência técnica reconhecido nacionalmente. Mário Santos, agora com sua especialização em pedagogia concluída, desenvolvia currículos técnicos que eram adotados por escolas profissionalizantes em todo o país. O homem que começara como um simples dono de oficina havia se transformado em um educador respeitado e procurado. Valentina Monteiro, por sua vez, havia descoberto uma vocação que desconhecia possuir. Sua empresa se tornara líder em projetos de sustentabilidade urbana, combinando lucro com impacto social positivo. Ela frequentemente era convidada para palestrar sobre transformação pessoal e empresarial, sempre acreditando seu despertar à lição que recebera de um jovem mecânico. Quando Guilherme anunciou sua decisão de retornar ao Brasil após completar o mestrado, a notícia se espalhou rapidamente. Ele havia recebido ofertas tentadoras para permanecer na França, incluindo uma posição em uma prestigiosa empresa de engenharia ambiental e a oportunidade de prosseguir com um doutorado em uma das melhores universidades europeias. "O Brasil me deu as bases para chegar até aqui", explicou Guilherme em uma entrevista via internet para uma emissora brasileira. "Agora é hora de retribuir, aplicando tudo o que aprendi para ajudar meu país a resolver seus próprios desafios de sustentabilidade e inclusão social." A notícia do retorno mobilizou dezenas de pessoas que haviam sido tocadas por sua história. A comissão organizadora da recepção incluía desde ex-colegas da oficina até executivos de grandes empresas que conheceram seu trabalho através do programa Ponte Técnica. O evento foi planejado para acontecer na própria oficina Motor Prime, o local onde tudo havia começado. O dia do retorno, uma quarta-feira ensolarada de março, transformou-se em um pequeno feriado informal na região. A oficina foi decorada com bandeiras do Brasil e da França, simbolizando a ponte cultural que Guilherme havia construído. Mais de 300 pessoas compareceram à recepção, criando uma multidão que se estendia pela rua em frente ao estabelecimento. Quando Guilherme desceu do táxi em frente à oficina, vestindo um terno simples, mas elegante, foi recebido com uma ovação calorosa. Seus olhos se encheram de lágrimas ao ver como o local havia se transformado, mantendo sua essência de simplicidade e honestidade, mas agora irradiando uma energia de esperança e possibilidade que antes não existia. O primeiro abraço foi com Mário Santos, o homem que havia acreditado em seu potencial quando ele mesmo duvidava de suas capacidades. "Bem-vindo de volta, meu filho", disse Mário, sua voz embargada pela emoção. "A casa sempre esteve esperando por você." Valentina aguardava sua vez na pequena fila de cumprimentos, claramente nervosa. Quando finalmente se encontraram face a face, ela estendeu a mão formalmente, mas Guilherme a surpreendeu com um abraço caloroso. "Obrigado", disse ele simplesmente, "por tudo. Eu é que devo agradecer", respondeu Valentina, lágrimas correndo livremente por seu rosto. "Você me ensinou a ser uma pessoa melhor",
Durante a cerimônia informal, vários oradores compartilharam histórias sobre como a jornada de Guilherme havia impactado suas próprias vidas. Júlia Rodrigues, agora no último ano de engenharia elétrica, falou sobre como sua trajetória havia inspirado outras mulheres a buscarem carreiras técnicas. Carlos, o mecânico veterano, contou como finalmente havia encontrado reconhecimento profissional aos 60 anos, provando que nunca é tarde para valorizar experiência e dedicação. O discurso mais emocionante veio de um jovem chamado Rafael Santos, filho de Mário, que havia abandonado os estudos aos 16 anos para trabalhar na oficina. Inspirado pela história de Guilherme, ele havia retomado os estudos através de um programa de educação para jovens e adultos, e agora estava prestes a ingressar em um curso técnico em mecatrônica. O Guilherme me mostrou que educação não tem idade e que nunca é tarde para correr atrás dos nossos sonhos, disse Rafael, sua voz tremendo de emoção. Se ele conseguiu sair daqui para estudar na França, eu posso conseguir meu diploma técnico. Quando chegou sua vez de falar, Guilherme subiu em uma pequena plataforma improvisada no pátio da oficina. O silêncio que se fez foi respeitoso e expectante. Ele olhou para os rostos conhecidos e novos, vendo neles reflexos de suas próprias lutas e esperanças. Há 2 anos, parti daqui carregando não apenas meus sonhos, mas os sonhos de uma comunidade inteira, começou Guilherme. Hoje volto com a certeza de que sonhos compartilhados são sempre mais fortes que sonhos individuais. O que conquistei na França só foi possível porque vocês acreditaram em mim primeiro. Ele falou sobre seus planos de criar uma empresa de consultoria em sustentabilidade urbana que priorizaria a contratação de profissionais técnicos, oferecendo oportunidades de crescimento similares àquela que ele mesmo havia recebido. O projeto incluía parcerias com universidades francesas para programas de intercâmbio técnico, permitindo que outros jovens brasileiros tivessem acesso a experiências internacionais. Quero transformar esta oficina em um hub de inovação sustentável, anunciou Guilherme, provocando aplausos entusiasmados. Um lugar onde conhecimento prático e pesquisa acadêmica se encontrem para gerar soluções reais para problemas reais. A festa se estendeu pela noite, com pessoas de diferentes backgrounds sociais e profissionais, celebrando juntas uma história que havia provado que transformação é possível quando a oportunidade encontra determinação. Músicos locais se apresentaram voluntariamente, criando uma atmosfera de comunidade e pertencimento que poucos eventos conseguem alcançar. Quando a multidão finalmente se dispersou e as luzes da oficina se apagaram, Guilherme permaneceu sozinho no local por alguns minutos, absorvendo a magnitude de tudo o que havia acontecido. Naquele espaço simples, entre ferramentas e equipamentos, havia começado uma jornada que mudara não apenas sua vida, mas a de centenas de outras pessoas. 5 anos depois do confronto que mudou tudo, a história de Guilherme Ferreira havia se transformado em mais que uma narrativa inspiradora. Tornara-se um movimento social que transcendia fronteiras geográficas e barreiras sociais. O jovem que um dia foi humilhado por sua origem simples, agora estava na capa de revistas internacionais como exemplo de como educação, oportunidade e determinação podem criar transformações extraordinárias. A empresa de consultoria sustentável de Guilherme, batizada de Ponte Verde, empregava mais de 200 profissionais, sendo 60% deles oriundos de programas de capacitação técnica. A empresa havia desenvolvido projetos de sustentabilidade urbana em 12 países, sempre priorizando soluções que combinassem alta tecnologia com conhecimento prático local. Seu modelo de negócio inovador demonstrava que responsabilidade social e sucesso financeiro não apenas podiam coexistir, mas se potencializavam mutuamente. A oficina Motor Prime havia evoluído para algo nunca antes visto no setor.
Um complexo educacional que combinava serviços automotivos tradicionais com um centro de pesquisa aplicada em mobilidade sustentável. Mário Santos, agora aos 61 anos, havia se tornado reitor da primeira Universidade Técnica Prática do Brasil, uma instituição revolucionária que oferecia graduações reconhecidas pelo MEC, combinando trabalho real com formação acadêmica. Transformamos a velha dicotomia entre teoria e prática em uma sinergia poderosa, explicava Mário durante uma palestra na Sorbonne, em Paris. Nossos alunos se formam não apenas com conhecimento, mas com experiência real e uma rede de contatos profissionais já estabelecida. Valentina Monteiro havia se tornado uma das maiores filantropas do Brasil, mas sua abordagem era única. Em vez de simplesmente doar dinheiro, ela investia em criar oportunidades sustentáveis. A Fundação Guilherme Ferreira, sob sua liderança, operava agora em 15 países da América Latina e África, tendo beneficiado mais de 50 mil jovens profissionais. Seu modelo de filantropia estratégica era estudado em escolas de administração ao redor do mundo. Aprendi que caridade verdadeira não é dar esmola, mas sim criar pontes para que as pessoas construam seus próprios caminhos, refletiu Valentina em uma entrevista para a revista Forbes. Guilherme me ensinou que investir em potencial humano é o melhor negócio que existe. Todos saem ganhando. A transformação pessoal de Valentina havia sido tão radical que ela se tornara um caso de estudo em psicologia organizacional. Universidades analisavam sua jornada como exemplo de como experiências de humildade podem catalisar mudanças profundas de perspectiva e valores. Ela própria havia escrito um livro autobiográfico intitulado Quando o Orgulho Cai, Lições de uma Milionária que Aprendeu a Ouvir. Carlos, o mecânico veterano, havia se aposentado aos 65 anos como diretor técnico da maior rede de diagnósticos automotivos do país. Sua experiência de 4 décadas havia finalmente encontrado o reconhecimento merecido, provando que conhecimento prático acumulado tem valor imenso quando devidamente aplicado. Ele dedicava parte de seu tempo a mentorar jovens profissionais, transmitindo não apenas técnica, mas também sabedoria de vida. Júlia Rodrigues havia se formado em engenharia elétrica e completado um mestrado em energias renováveis na Alemanha, financiado pela Fundação Guilherme Ferreira. Agora liderava o departamento de inovação da Ponte Verde, desenvolvendo soluções energéticas sustentáveis para comunidades de baixa renda. Sua trajetória inspirava centenas de outras mulheres a buscarem carreiras em áreas técnicas tradicionalmente dominadas por homens. O programa Ponte Técnica havia evoluído para uma rede internacional chamada Global Skills Bridge, conectando jovens profissionais técnicos de países em desenvolvimento com oportunidades de crescimento em empresas inovadoras. A iniciativa havia recebido reconhecimento da ONU como uma das mais eficazes ferramentas de combate à desigualdade social através da educação. Em uma tarde de setembro, exatamente 5 anos após seu retorno da França, Guilherme estava em seu escritório na Ponte Verde quando recebeu uma ligação que o emocionou profundamente. Era do Palácio do Planalto. O presidente da República queria condecorá-lo com a Ordem do Mérito por sua contribuição excepcional ao desenvolvimento social do país. É uma honra, respondeu Guilherme, sua voz carregada de emoção. Mas gostaria de fazer um pedido, que a cerimônia seja realizada na oficina Motor Prime, o lugar onde tudo começou. A cerimônia de condecoração, transmitida ao vivo pela televisão nacional, reuniu milhares de pessoas nas ruas ao redor da oficina. O presidente, em seu discurso, declarou Guilherme como símbolo da capacidade transformadora da educação e do trabalho digno. Mas o momento mais emocionante veio quando o próprio Guilherme tomou a palavra. "Esta medalha não é minha", disse ele, segurando a condecoração diante da multidão.
Ela pertence a cada jovem que se recusa a aceitar limitações impostas por sua origem. Pertence a cada educador que acredita no potencial de seus alunos. Pertence a cada empresário que escolhe investir em pessoas em vez de apenas em lucros. E pertence especialmente a uma mulher que teve a coragem de reconhecer seus erros e se tornar parte da solução. Guilherme olhou diretamente para Valentina, que estava na primeira fila com lágrimas nos olhos. Dona Valentina, a senhora me humilhou naquele dia, mas essa humilhação se transformou na maior oportunidade da minha vida. Obrigado por ter sido o catalisador de uma transformação que nem você nem eu poderíamos imaginar. A multidão explodiu em aplausos, mas o silêncio mais significativo veio de Valentina, que se levantou lentamente e caminhou até o palco improvisado. Quando ela tomou o microfone, sua voz tremia de emoção pura. "Guilherme, você está errado em uma coisa", disse ela, sua voz ecoando por toda a oficina através dos alto-falantes. "Você me agradece pela humilhação, mas na verdade foi você quem me salvou da arrogância que estava destruindo minha alma." Aquela frase em francês não apenas me calou, ela me despertou para uma vida que eu não sabia que era possível viver. Ela fez uma pausa, olhando para as centenas de rostos que a fitavam com atenção. Hoje, olho para esta multidão e vejo não apenas o sucesso de um jovem excepcional, mas a prova viva de que transformação é contagiosa. Cada pessoa aqui carrega uma faísca de potencial que pode iluminar o mundo inteiro. Nossa única responsabilidade é não deixar essa faísca se apagar. O momento culminante da cerimônia chegou quando uma surpresa especial foi revelada. Os pais de Guilherme, vindos de Minas Gerais, caminharam lentamente até o palco. Seu pai, agora com 70 anos e recuperado quase completamente dos efeitos do AVC, graças aos tratamentos custeados pelo sucesso do filho, segurava uma placa comemorativa. "Meu filho", disse o homem com voz firme e orgulhosa, "você honrou não apenas nossa família, mas mostrou ao mundo que dignidade e determinação são as únicas credenciais que realmente importam na vida." A placa que ele segurava seria instalada permanentemente na entrada da oficina Motor Prime. Nela, gravadas em bronze, estavam as palavras que haviam mudado tudo. "L'argent ne paie pas le respect", seguidas pela tradução e uma frase adicional. Aqui começou uma revolução silenciosa que provou que o verdadeiro valor de uma pessoa não se mede por sua conta bancária, mas por sua capacidade de transformar vidas. Quando a cerimônia oficial terminou e a multidão começou a se dispersar, pequenos grupos se formaram pela oficina, cada um compartilhando suas próprias histórias de superação inspiradas pela jornada de Guilherme. Jovens mecânicos falavam sobre os cursos que estavam fazendo, empresários discutiam novos programas de inclusão social, educadores trocavam ideias sobre metodologias inovadoras. Mário Santos, observando toda a movimentação de seu escritório, refletiu sobre como sua simples oficina havia se tornado o epicentro de uma transformação social que alcançava proporções internacionais. Em sua mesa, guardava cartas de jovens de dezenas de países, contando como a história de Guilherme os havia inspirado a perseguir seus próprios sonhos. À medida que a noite caía sobre São Paulo, Guilherme fez uma última caminhada pela oficina onde tudo havia começado. Agora equipada com tecnologia de ponta, mas mantendo sua alma acolhedora, ela continuava sendo um símbolo de que grandeza pode nascer dos lugares mais simples. Em uma das bancadas, ainda estava exposta a primeira ferramenta que Guilherme havia usado 5 anos antes. Uma chave inglesa simples, agora polida e emoldurada como relíquia histórica. Ao lado dela, um computador de última geração, onde jovens engenheiros desenvolviam projetos que combinariam conhecimento tradicional com inovação tecnológica. Naquela noite, quando Guilherme finalmente chegou ao seu apartamento simples, mas confortável, ele havia escolhido não ostentar riqueza, preferindo investir seus recursos em projetos sociais.
encontrou uma mensagem de voz emocionante em seu celular. Era de um jovem mecânico de Recife que havia conseguido uma bolsa de estudos em engenharia através do programa Ponte Técnica. Professor Guilherme, dizia a voz jovem e cheia de esperança, queria agradecer por ter provado que pessoas como nós podem sonhar grande. Começo a faculdade na segunda-feira e quero que saiba que carrego comigo não apenas meus próprios sonhos, mas a responsabilidade de ajudar outros a descobrirem seu potencial também. Guilherme sorriu, lembrando-se de quando ele próprio havia gravado mensagens similares anos antes. O ciclo de transformação continuava, se espalhando como ondas concêntricas em um lago infinito. Cada vida tocada se tornava um novo centro de influência positiva, criando uma rede interconectada de esperança e oportunidade. 5 anos depois da frase que calou uma milionária, o mundo havia testemunhado que respeito verdadeiro não se compra com dinheiro. Ele se conquista com caráter, se multiplica com generosidade e se perpetua através do compromisso de elevar outros. A história de Guilherme Ferreira havia provado que transformação não é apenas possível, mas inevitável quando coragem encontra oportunidade e humildade encontra determinação. E assim, uma simples resposta em francês continuava ecoando pelo mundo, lembrando a todos que a verdadeira riqueza de uma sociedade não está em suas contas bancárias, mas na capacidade de reconhecer, nutrir e celebrar o potencial extraordinário que existe dentro de cada pessoa, independentemente de sua origem ou posição social. A oficina Motor Prime, iluminada pela luz suave dos postes da rua, permanecia em silêncio, guardando em suas paredes os ecos de uma transformação que mudou não apenas vidas individuais, mas a forma como uma sociedade inteira passou a enxergar o verdadeiro valor humano. Esta história nos lembra que cada encontro, cada palavra e cada oportunidade oferecida ou recusada tem o poder de alterar o curso de múltiplas vidas. Às vezes, as maiores lições vêm dos lugares mais inesperados e as transformações mais profundas nascem dos momentos de maior humildade. O respeito verdadeiro, como Guilherme ensinou, não se compra, se conquista, se compartilha e se multiplica infinitamente quando escolhemos ver o potencial extraordinário que existe em cada ser humano. Se essa história tocou seu coração como tocou o meu, deixe seu like para que mais pessoas possam conhecer essa incrível jornada de superação. Se inscreva no canal para não perder as próximas histórias. E me conta nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí na sua cidade. Adoro conhecer vocês.